E A estando doutora... depois nossa Câmara aqui formada e completa, já vamos dar início. Peço à doutora Natália que tome aí as providências necessárias para o início desta sessão. E, estando ok, né, eu invoco o Espírito Santo para que venha em nosso socorro, venha nos iluminar, e peço à doutora Natália que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Civil, realizada no dia 27 de setembro de 2023, publicada no Diário da Justiça número 9681, de 28 de setembro, e até a presente data não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. O feito de número 1 da pauta, ele está novamente sendo adiado, haja vista a não composição da nossa Câmara em sede de ampliação, para bem julgá-lo, em razão da divergência apresentada, e fica, pois, adiado para a próxima sessão desimpedida. Trata-se da apelação civil 082-1283-41, 2020, origem Teresina, Nona Vara, apelante Lainara Souza Alencar, advogado Joaquim Caldas Neto e outra, apelada de Vraia Educacional do Brasil S.A., advogado Márcio Rafael Gazineu, da minha relatoria. Fica, pois, adiado para a próxima pauta. O feito de número 2 da pauta, em ordem de preferência, também é da minha relatoria, apelação em cíveis 2000 ao contrário, 684/92, origem Teresina, Quarta Vara Civil, apelante Serasa S.A., advogada Marido Perpétuo Socorro Maia Gomes, apelante Leovânia do Nascimento Batista, advogada Enio Gomes Freitas, da minha relatoria. Quem vai fazer sustentação por quem, doutora Natália? Doutora Natália. Pois não, desembargador, fala. Quem vai sustentar por quem aqui? A doutora Marina vai sustentar pelo Serasa. Pelo Serasa, é a doutora Marina que vai? Isso, ela já está presente, doutora Marina. Marina Freire. É um prazer tê-la aqui conosco, na nossa terceira Câmara, e já lhe concedo a palavra pelo tempo regimental para a sua sustentação. São 10h31. Primeiramente, bom dia, excelentíssimos. Meu nome é Marina Freire e eu vou realizar a sustentação oral pela Serasa, também apelante nesse caso, onde a recorrida ela ingressa com a demanda alegando que merece o recebimento de danos morais por suposta falha na comunicação de dívidas pela Serasa. O magistrado de piso ele entendeu pela configuração de danos morais em R$ 3.000, condenação em custas e honorários advocatícios também, sob o fundamento de que o comunicado da dívida teria sido feito apenas após a disponibilização da dívida no cadastro da Serasa, e esse é o motivo do nosso recurso hoje. Porque acredita-se que a respeitável sentença merece ser reformada por uma questão de confusão de datas, visto que as dívidas objeto da lide foram sim disponibilizadas apenas após o devido envio dos comunicados correspondentes. Esse fato ele é comprovado no nosso recurso de ID 8509593, nas páginas de 3 a 5, pela análise dos documentos de postagem e também do sistema UC20 da Serasa. Nesse momento, eu gostaria de esclarecer aos senhores que nessas telas são demonstradas 4 datas. Nós temos a data de ocorrência, que é a data do vencimento da dívida. Temos a data de inclusão, que significa a data que o credor entrou em contato com a Serasa solicitando a inclusão da dívida no seu cadastro de inadimplentes. Temos a data da postagem, que é a data que o comunicado das dívidas foi enviado e postado. E temos a data da disponibilização, que essa sim é a data que deixa visível a terceiros que aquela dívida foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, e não a data de inclusão,
como o doutor magistrado fundamentou em sede de sentença. Nesse sentido, apenas para deixar mais claro, a lide versa sobre duas dívidas, de modo que a dívida no valor de R$ 121,40 venceu no dia 7 de março de 2016. O credor entrou em contato com a Serasa, solicitando a inclusão dessa dívida no dia 20 de junho de 2016, e o comunicado foi postado em 21 de junho de 2016, de modo que a dívida só foi disponibilizada de fato no cadastro da Serasa em 4/7, após ultrapassados 13 dias do envio do comunicado à parte autora e do não adimplemento da dívida dentro do prazo concedido. Já em relação à dívida de R$ 874,89, essa foi vencida em 6 de agosto de 2015. O credor pediu a inclusão em 13/8, então a Serasa enviou o comunicado nesse mesmo dia, 13/8 de 2015, e apenas disponibilizou a dívida no site da Serasa em 28/8 de 2015, ou seja, após passados 15 dias do envio do comunicado à parte autora à hora recorrida. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção que não há como o pedido de inclusão que foi feito pelo credor ser considerado para fins de comunicação, porque a Serasa só tem conhecimento da existência do débito com essa solicitação de inclusão. E, a partir daí, vai se iniciar o procedimento de comunicação, de aguardo do prazo para adimplemento das dívidas e, caso ultrapassado, aí sim, que a dívida ficará disponível no site da Serasa. Então, tendo em vista que o procedimento de comunicação e disponibilização das dívidas foi seguido corretamente, previamente, não foi comprovada qualquer lesividade moral causada pela Serasa, pelo motivo pelo qual a Serasa requer hoje a reforma da sentença para improcedência da demanda. E caso esse não seja o entendimento dos senhores, que então se avalie a possibilidade de minoração do montante arbitrado que se demonstrou exorbitante para o caso. E é isso, agradeço desde já a participação e um bom dia para os senhores. Não, muito obrigado, doutora Marina. Muito obrigado. Passo ao meu voto. Já vou antecipando, senhor jogador, que assiste razão à parte recorrente. De fato, houve um pequeno equívoco ante análise das datas pelo juiz de origem e que merece ser reformada essa decisão aqui em sede de recurso. Do exame acurado que fizemos, verifica-se que a postagem do comunicado antecede a disponibilização das dívidas nos cadastros para consulta externa, devendo ser afastada a alegação do apelado de ausência de notificação prévia. Então, nós temos... Aí eu estou fazendo um resumo, senhores jogadores, e mostro, né, com detalhes aqui, assim como fez a doutora advogada agora há pouco, né, entre a disponibilização, o comunicado, o pedido que fora feito pelas empresas, aí, Caixa Econômica, Serasa e cartões Marisas, né, etc. Então, eu estou concluindo aqui, senhores jogadores, que houve, assim, a comunicação, que a comunicação ela foi feita em tempo hábil, e verificada a regularidade da atuação do apelante, respeitados os artigos 43, parágrafo 2º do CDC e a súmula 359 do STJ, e não existe dano moral a ser indenizado, devendo, portanto, o apelo da Serasa ser conhecido e provido para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento da apelação da Serasa, a fim de que o pedido inicial seja julgado improvido, restando invertido o ônus sucumbencial e prejudicado o apelo adesivo da parte autora de majoração da condenação e danos morais. É como eu voto, senhores jogadores. Desembargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar.
O presidente sanado o equívoco em relação à cronologia, a sequência correta dos fatos, né, o procedimento adotado pelo Serasa como deve ser. Vossa Excelência tem toda a razão, portanto, eu acompanho. Muito obrigado. A unanimidade conhecida e provido o apelo do Serasa, nos termos do voto do relator, e improvido o apelo adesivo, né, da parte autora. Também é unanimidade. É como eu voto. Muito obrigado, doutora Marina. Vamos continuar com nossa sessão. Obrigada, um bom dia. Bom dia. O item 3 da pauta, agravo de instrumento 075, 22, 40, 44, origem Teresina, primeira vara das sucessões de ausentes, agravante, espólio de Francisca do Vale Lopes, representado pelo inventariante Carlos Augusto do Vale Lopes, advogados Marco Vinícius Andrade Souza e outros, agravada Madailde Maria Tavares Soares, advogada Kathleen Soares Pinheiro, relatoria de Bardô Fernando Lopes, a quem tem a honra de passar a palavra. Obrigado, presidente. Vereador Ricardo, meus cumprimentos. Assistência do vereador Agrimar, a doutora Marta Celina, a doutora Natália. Vou aqui para resumir o voto. O relatório está no sistema, né? Dá conhecimento de Vossas Excelências, assim como o voto, mas vamos aqui no presencial. Não há preliminar, estou conhecendo o recurso e o questionamento no que diz a controvérsia desse recurso é verificar se o agravante possui direito de ser emitido na posse do imóvel já da abertura de inventário proposta pelos herdeiros de Francisca do Vale Lopes, falecida em 22 de abril de 2004. De acordo com a certidão de registro de imóveis, acostada ao bojo processual, constata-se que a decurso Francisco do Vale Lopes deixou como único bem o imóvel localizado na rua 1º de Maio, número 300, Zona Sul, Teresina, e registrado na serventia judiciária do primeiro ofício desta comarca de Teresina. Analisando os autos de origem, tem aqui o número do processo, constata-se que na data de 25 de janeiro do corrente ano, o magistrado por decisão, deferindo o pedido liminar formulado pelo espólio de Francisco do Vale Lopes, hora agravante, para emitir provisoriamente o inventariante da posse do imóvel escrito no pedido, e o fez com base no artigo 300 do Código de Processo Civil e a aplicação conforme o artigo 625 do referido diploma legal, sob fundamento de que é existente relação jurídica e direito material entre as partes, restou comprovado através do título de propriedade do imóvel em questão, em nome da autora da herança e da notificação extrajudicial, caracterizando assim a posse injusta exercida por Madailde Maria Tavares Soares, hora agravada. É o que alega o agravado. Ocorre aqui que, após o proferimento da aludida decisão, a agravada requeriu sua habilitação nos autos e informou a ocorrência de fatos novos que modificaram significativamente a realidade fática apresentada ao juízo, fazendo com que o magistrado se retratasse imediatamente, desconstituindo a decisão que resolveu a questão possessória. A agravada constou aos autos documento de prova demonstrando que o imóvel inventariado é objeto de discussão em duas ações distribuídas na 4ª Vara Civil da comarca de Teresina, a saber, ação de emissão de posse, aqui o nome do processo, e ação de usucapião extraordinária, processo também aqui o nome. A primeira, ajuizada pelo inventariante, representando o espólio de Francisco do Vale Lopes, hora agravante, com pretensão quase idêntica ao pedido possessório formulado incidentalmente nos autos de inventário, a qual foram julgados extintos sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir e atualmente encontra-se em fase recursal. Já a segunda ação foi ajuizada por Madailde Maria Tavares Soares, hora agravado, objetivando a aquisição da propriedade do imóvel inventariado em seu favor, sob a alegação de que exerce a posse exclusiva, mansa e pacífica do referido bem há mais de 20 anos, com empresa estabelecida e em pleno funcionamento, além de seu local em que reside com sua filha,
alegando ainda o transcurso do prazo prescricional na modalidade usucapião, bem como na extraordinária, uma vez que não existe qualquer ação reivindicatória de posse apta a interromper o prazo prescrito. O dito processo encontra-se em fase de instrução, tendo havido a apresentação da contestação. Conforme argumentado pelo magistrado de primeiro grau, nas referidas ações discute-se o direito de propriedade do bem em questão, de forma que o desfecho delas pode implicar na extinção do processo de inventário, sem resolução do mérito, porque, caso reconhecido o domínio em favor da agravada, que é a Maílde, não haveria mais bens a partilhar e a emissão da posse perderia completamente a razão de existir. Assim, em que pese o imóvel está registrado em nome de Francisca do Vale Lopes, tramite no juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca Teresina, a ação do campeão juizado pelo agravado, na qual discute-se o seu direito à aquisição da propriedade do imóvel objeto da lida, em razão da posse prolongada exercida sobre o mesmo bem há mais de 20 anos, local em que reside e exerce sua atividade empresarial, de forma que, no atual estágio deste recurso, determinar-se o retirado da posse do imóvel, sem que tenha sido resolvida a lida acerca do direito real de propriedade sobre o bem, comprometeria sobremaneira o seu sustento de sua família, visto que ficaria impossibilitado de trabalhar em sua empresa, que é a sua atual fonte de renda. Deve-se levar em consideração ainda que o juiz do primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos da causa, tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir decisão que mais se amolde à situação fática retratada nos autos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, não cabe desse recurso adentrar o mérito da ação do usucapião, discorrendo sobre o seu cabimento, ou mesmo da probabilidade de provimento jurisdicional em favor da autora, ora agravada. Então, nesse contexto, tendo em vista que o imóvel do usucapião é o único bem arrolado a ser partilhado nos autos de inventário de origem, verifique ser necessário a suspensão do feito para que se evite decisões conflitantes. Deste modo, a suspensão do inventário, no termo em que foi determinado na origem, é a medida mais adequada e que privilegia os princípios da economia processual e da efetividade do processo. Como já dito, há risco de decisões conflitantes caso o inventário seja julgado antes da análise da alegação de aquisição da propriedade do imóvel no usucapião extraordinário. Lanço aqui várias emendas e peço ver a Vossa Excelência para fazer a leitura e vou à conclusão. Diante do exposto, o presente agravo, instrumento, pois preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade para no mérito negar o provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Não há parecer do Ministério Público e estou mandando comunicar ao juiz de origem para conhecimento dessa decisão. É o meu voto, eminente desembargador. Fernando desembargador relator e acompanho Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também voto pela manutenção da decisão, senhor presidente. A unanimidade foi conhecido e desprovido, né, o agravo nos termos do voto do relator. Anuncio o último feito da pauta. Apelações cíveis 080 94 84 69 2018, origem Teresina, nona vara, apelante, apelada Maria Ayasca Modesto da Silva, defensora pública Elizabeth Maria Memória Guiar, apelante, apelante Paulo Marques Costa, advogados Alicia Silva dos Santos, relatoria do desembargador Fernando, que tem a satisfação de passar a palavra. Obrigado, presidente. Relator do sistema e vamos ao voto. Em análise detido dos autos, constatou-se que a parte apelante não pagou nem recolheu em dobro as custas e despesas do preparo recursal, mesmo após a determinação judicial. Com efeito, quando a intimação do teor da decisão, caberia ao apelante ter realizado o recolhimento das custas e despesas do preparo recursal no prazo determinado, no entanto, não fez. Impõe-se, dessa forma, o não conhecimento da presente apelação civil por deserção. Lanço aqui vários emendas
Esse foi o caso da apelação do Paulo Marques Costa. Então, eu não conheço a apelação apresentada pelo Paulo Marques Costa, que ele pagou o preparo. E vamos agora à apelação de Maria Iasca Modesto da Silva. Verifique a questão se é o quanto arbitrado pelo juiz de piso no que se refere aos danos morais. Trata de ação objetivando a condenação do requerido, segundo apelante, Paulo Marques Costa, ao pagamento de indenização no valor de R$10.000, em razão de suposto comportamento agressivo, violência física, moral e psicológica, praticado contra a primeira apelante, a Maria Iasca Modesto da Silva, no dia 17 de novembro de 2016, na ocasião de um velório de sua tia, ou de uma tia de ambos. O magistrado de primeiro grau, analisando as provas documentais e testemunhais acostadas aos autos, concluiu pela procedência do pleito autoral sob o fundamento de que a vítima também resolveu tirar satisfação com o réu, e cotejando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendeu como sendo justa a indenização a título de danos morais sofrido pela autora, primeira apelante, a quantia arbitrada no valor de R$1.500. Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido, e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a simular a recidiva. Assim, para a fixação dos danos, estou resumindo, além do dano, também se deve levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização enquanto irrisório, sob pena de não vier constituir o efeito repressivo que se pretende, qual seja fazer com que o agente perceba eficazmente as consequências do seu ato ilícito. O magistrado da Corte fixou o valor da indenização pelos danos morais sofridos em R$1.500, entretanto, considerando a gravidade da conduta, sendo que a autora, primeira apelante, sofreu ameaças e ofensas, tendo que o valor da indenização deve ser majorado para o importe de R$3.000, uma vez que atende aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Então, só fiz aumentar, não estou conhecendo parcialmente o pedido para fixar, apenas aumentar para o valor de R$1.500 para R$3.000 os honorários, ou os danos morais. E majorando aqui os honorários para o percentual de 15%, também não há parecer do Ministério Público. É meu voto, ministro Maduro. Pois não, eu ouvindo aí, eu estou acompanhando Vossa Excelência na integralidade, com relação ao conhecimento parcial da apelação interposta por Maria Iasca e o não conhecimento da apelação apresentada por Paulo Marques Costa. Eu acompanho Vossa Excelência. Esbardou Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade foi conhecido e dado parcial provimento ao apelo interposto por Maria Iasca Modesto da Silva, nos termos do voto do relator, e não conhecido o apelo apresentado por Paulo Marques Costa. Assim, a gente encerra a nossa sessão de hoje, né, agradecendo a presença de todos e desejando já um feliz feriado, um feliz final de semana. Muito obrigado. E presidente, mais uma vez, doutora Marta, pelo sucesso de seu filho. Parabéns. É isso também que eu vou fazer, parabenizar a doutora Marta, pelo sucesso do seu filho, do magistrado lá na Paraíba, e um bom final de semana para todos, já, feriado prolongado. Eu também quero me irmanar nessas felicitações à doutora Marta. Muito bem. Muito obrigado. Doutora Marta, quer falar alguma coisa? Não, era só me dizer que eu mesmo me encontro muito satisfeita, porque uma pessoa sai da Paraíba para ir fazer um mestrado de 2 anos e ser laureado, Monteiro ganhou um juiz e tanto.
Isso. É verdade. Parabéns, Monteiro. E a família inteira, toda de parabéns. É. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada Até a também. próxima, se Deus quiser. Bom dia a todos, bom feriado. Bom feriado. Até mais. Bom dia a todos. Tchau. Estava falando de audiência, porque